Devo ou não indicar glutamina em pacientes críticos e cirúrgicos? Meu nome é Adriana Garofalo, eu sou nutricionista e hoje nós estamos aqui para debater esse assunto e fazer uma análise crítica dele, principalmente voltado à área da oncologia, baseado na revisão recente do Paul Wischmeyer. Mas antes, se você gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar e se inscreva no canal para continuar recebendo nossos vídeos. Para começar esse debate, nós vamos iniciar discutindo com uma figura que eu trouxe para vocês sobre o metabolismo da glutamina numa situação crítica e em pacientes oncológicos. Vamos lá? A glutamina ela é um aminoácido considerado não essencial pelo nosso organismo. Entretanto, em algumas circunstâncias, principalmente nessas situações de doença ou condições especiais, ela é considerada condicionalmente essencial. A glutamina, num paciente oncológico, ela funciona de que forma? O metabolismo dela, nós vemos que alguns órgãos, e principalmente o tumor, eles são ávidos consumidores de glutamina. Então, nós temos as células tumorais que são consumidoras de glutamina e nós temos, por outro lado, outros órgãos como consumidores, principalmente durante o câncer, durante a situação da oncologia. Então, nós sabemos que tecidos em recuperação de ferida, por exemplo, como os pacientes que muitas vezes fizeram uma cirurgia, ou os pacientes que estão se recuperando também de uma situação de enterite ou de mucosite pós-quimioterapia, também estão com tecidos em recuperação e são ávidos consumidores de glutamina. Também a gente pode encontrar pacientes que estão se recuperando do sistema hematopoético pós-quimioterapia, que é uma situação onde o sistema imunológico, que é também um ávido consumidor de glutamina, nesse momento vai ter um aumento, vai necessitar de uma maior quantidade de glutamina para se refazer. Da mesma forma, o intestino, que também é um órgão que pode estar sofrendo principalmente após quimioterapia ou pós-radioterapia abdominal ou pélvica para restabelecer aquela mucosa intestinal. Também não podemos deixar de considerar que os rins e o fígado, também são ávidos consumidores de glutamina. Seu metabolismo da glutamina é muito importante nesses órgãos também, e lembrando que pacientes oncológicos, por conta dos tratamentos, podem ter toxicidade nesses órgãos também, e aí a glutamina vai se tornar mais importante ainda, então eles tendo maior avidez ao consumo e à necessidade desse aminoácido. E, por outro lado, o músculo esquelético é o principal órgão doador de glutamina no nosso organismo. Então, ele fica com o papel de catabolizar, de degradar a proteína para servir como fonte, para gerar isso, levar isso para os nossos outros tecidos por meio do plasma. E deixei por último, propositalmente, o pulmão. O pulmão é um órgão muito importante, que ele é um órgão de equilíbrio da glutamina. Ele faz possivelmente uma leve liberação para manter a homeostase do organismo. Entretanto, em situações de maior estresse, ele se torna um doador importante desse aminoácido da glutamina. Assim, o pulmão é um órgão que nós temos que estar muito atentos, principalmente durante situações de estresse, pacientes críticos que já são previamente desnutridos. E se a glutamina estiver numa quantidade muito deficiente, esses pacientes vão sofrer sim, principalmente estendendo o tempo de ventilação mecânica. Lembrando também que o diafragma é um músculo esquelético e, portanto, também vai fazer a doação de glutamina. A prevalência de deficiência de glutamina, de níveis baixos de glutamina em pacientes internados em UTI, em terapia intensiva, ela gira em torno de 60% a 64%. Sabemos que esses níveis baixos, eles podem estar associados
há maior tempo de ventilação mecânica, maior tempo de hospitalização e maior mortalidade. Normalmente esses níveis são considerados baixos quando menores que 420 nanomóis por litro. É interessante notar que os níveis tanto abaixo de 400 a 420 nanomóis por litro, como também acima de 700 nanomóis por litro, demonstraram aumento da mortalidade. Portanto, os níveis ficariam em torno de 400 a 700 nanomóis por litro, seriam os níveis adequados e que realmente demonstraram que esses pacientes não tiveram aumento da mortalidade nem nenhum tipo de prognóstico negativo. Assim, a gente pode concluir nesse primeiro ponto que a deficiência da glutamina ela é a chave provavelmente para o benefício da utilização dela, principalmente em nutrição parenteral, para esses pacientes mais críticos e cirúrgicos. Nós tivemos 2 estudos na literatura, o REDOX e o MetaPlus, que eles acabaram mostrando um prognóstico pior com a suplementação de glutamina. Porém, esses estudos eles têm umas confusões metodológicas. O primeiro ponto de confusão foi a utilização nesses 2 estudos de outros compostos junto com a glutamina. Então, eles combinaram antioxidantes e outros nutrientes. Então, dificulta muito, quando um estudo é realizado dessa forma, a conclusão de apenas aquele nutriente que não foi utilizado isoladamente. E um outro ponto de confusão nesses estudos foi a dose utilizada. Utilizaram doses de glutamina, também de suplementação, sem avaliar necessariamente a deficiência ou não desses pacientes, que tornou esses 2 estudos mais direcionados para avaliar a utilização em forma de suplementação como farmaconutrientes. Conforme estabelecido no estudo REDOX, nas conclusões desse estudo, alguns subgrupos não deveriam receber glutamina durante essa fase. Então, principalmente no início da sepse e do choque séptico, pacientes com instabilidade hemodinâmica, principalmente com a necessidade crescente de vasopressores, e pacientes com insuficiência renal. Considerando as doses que são utilizadas tradicionalmente, as doses adequadas, que é de 0,35 gramas por quilo até 0,5 gramas por quilo de peso de glutamina na nutrição parenteral, 3 meta-análises recentes mostraram benefícios, sendo que ela foi bem tolerada, diminuiu o tempo de internação e diminuiu mortalidade nessas 3 meta-análises. Vamos ver esses resultados agora na próxima figura. Então, observando na tabela essas 3 meta-análises, nós podemos observar que tanto para a mortalidade hospitalar, para complicações infecciosas e para tempo de hospitalização, as 3 meta-análises mostraram que esses desfechos foram benéficos, foram positivos com o uso da glutamina. Então, a conclusão dessas 3 meta-análises são que a glutamina nesse tipo de paciente cirúrgico e paciente crítico, ela tem um benefício para o desfecho clínico, principalmente na mortalidade hospitalar, na redução das complicações infecciosas e na redução do tempo de hospitalização. E os pacientes oncológicos? Bom, alguns estudos incluíram também pacientes oncológicos, porém, pacientes oncológicos misturados com outros pacientes em terapia intensiva, o que dificulta a análise apenas do subgrupo de paciente oncológico. Outros estudos excluíram os pacientes com diagnóstico de câncer, cirurgias de câncer, propositalmente. Não quiseram analisar esse grupo especificamente. Mas o que nós sabemos? Que esses pacientes são pacientes que têm provavelmente deficiência de glutamina e muito provavelmente se beneficiariam da complementação, no mínimo da complementação desse aminoácido para melhorar o prognóstico do quadro clínico.
Entretanto, esses pacientes são um grupo de pacientes que ainda merecem investigação adicional para que nós possamos entender melhor como que eles funcionam em relação à suplementação ou à complementação de glutamina e como são os níveis de glutamina nesses pacientes, principalmente quando eles se encontram em fases mais críticas. Bom, o que nós fazemos na prática hoje é apenas a complementação da glutamina na nutrição parenteral sem suplementação, porque nossos pacientes críticos em oncologia muito provavelmente têm os níveis abaixo do adequado. No vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo nossos vídeos.